Lá em casa a gente só tem que ficar sentado olhando pra TV. Não passa nada de legal. Mas aqui a gente pode correr na trilha, pode ver o rio, ver os peixinhos, ver o rio. É bem mais legal do que ficar em casa. As crianças amam a natureza, mas infelizmente o ambiente no qual a maioria vive não favorece essa interação, sem contar que a visão que se tem dela nem sempre é a mais amigável. Eu ouço muito essa pergunta, será que eu posso deixar meu filho pequeno, meu filho de 6 meses, ou de 8 meses, ou de 3 meses, sair para a pracinha e se expor ao vento, à terra, à sujeira? Em um cenário cada vez mais urbanizado, perguntas como essa que foi mencionada pelo pediatra Daniel Becker no segundo documentário da série O Começo da Vida são mais comuns do que a gente imagina. Está se tornando tradicional nesse nosso meio urbano de que a natureza é suja, de que a natureza é perigosa, de que a natureza traz doenças, né? Quando é exatamente o contrário. Então é importantíssimo que a criança esteja em contato com a grama, com a terrinha, com a pedrinha, com o tronco, porque isso vai alimentar a sua imunidade, as suas defesas, para que ela se torne mais saudável. As crianças confinadas em casa, isoladas da natureza, tendem a ficar muito mergulhadas nos eletrônicos e a gente tem visto, assim, como efeito, como consequência do uso de telas, de isolamento, dificuldade de relacionamento, confinamento em casa. Tem visto muitas crianças engordando porque fazem cada vez menos exercícios, passam horas e horas no sofá, com seus celulares, com seus videogames. Com toda essa conjunção de fatores negativos, de fatores opressivos sobre a infância, ela acaba se tornando sintomática. E aí ela começa a ficar rebelde, insone, começa a engordar, começa a ficar mal comportada, não vai bem na escola. E aí o que a sociedade faz, em vez de olhar para essa infância cheia de opressões, né, cheia de fatores negativos, em vez de tentar reverter esses fatores e tornar essa infância uma infância mais natural, mais saudável, a gente cria um outro fator nocivo, que é a medicalização. Para se ter uma ideia, em uma década, o consumo de metilfenidato, medicamento mais conhecido como Ritalina e que é utilizado no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, aumentou 775% no Brasil. Foi o que constatou uma pesquisa do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Hoje, inclusive, somos o segundo país que mais consome essa droga. Diversos estudos, no entanto, têm mostrado que um contato maior com o mundo natural poderia amenizar o impacto de alguns transtornos que têm se tornado cada vez mais comuns. É o que afirma aí na sequência Rossano Cabral Lima, que é doutor em saúde coletiva e professor da UERJ, nesse outro trecho do documentário que nós acabamos de citar. Há pesquisas que indicam que a interação da criança com a natureza é benéfica do ponto de vista da saúde, de uma maneira geral, e da saúde mental em particular. Tem um grupo americano que pesquisa especificamente isso e que mostra que crianças que interagem com mais frequência com ambientes naturais, que brincam em espaços mais abertos e com frequência isso está incorporado à vida delas, que a intensidade de sintomas de hiperatividade e déficit de atenção é menor. O problema é que, atualmente, a maioria das crianças vive confinada dentro de casa, mesmo porque o ambiente urbano em geral não é seguro para elas. Sem contar que, na maioria das metrópoles, a existência de áreas verdes é bastante limitada. Uma enquete feita em 2019 por um grupo voltado para a conservação do Parque Ibirapuera, na capital paulista, revelou que, na opinião de 94% dos respondentes, a maior metrópole do país não tem áreas verdes suficientes. Segundo o último levantamento feito pela rede social brasileira por cidades justas e sustentáveis, São Paulo dispõe de aproximadamente 16,5 metros quadrados de área verde por habitante. É verdade que esse número está um pouco acima até do mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde,
Mas, por outro lado, os estudos mostram que há concentração de verde em algumas poucas áreas e ausência quase total em muitas outras. E essa, como sabemos, é apenas uma das faces do mapa da desigualdade nos grandes centros urbanos. Mas o que será que tem sido feito para compensar esse déficit nas grandes florestas de concreto que são as nossas cidades? É o que a gente vai procurar entender um pouquinho melhor no episódio 43 do podcast da Revista Adventista. Eu sou o Márcio Tonetti. E eu sou a Kézia Salles. Nesta nova temporada, vou apresentar o podcast no lugar do Wendel Lima, que desde fevereiro está trabalhando no Centro Universitário Adventista de São Paulo. E Kézia, eu aproveito aqui inclusive para registrar o nosso agradecimento ao Wendel pela participação dele no podcast, inclusive neste episódio que a gente começou a amadurecer pouco tempo antes de ele sair da CPB. Uma tendência que parece se fortalecer hoje em dia é a de se repensar o ambiente das cidades. Isso inclui a crescente valorização de espaços naturais no planejamento urbano, o que também é um fator importante para a saúde pública em geral. Aliás, como alguns especialistas costumam destacar, uma cidade boa para as crianças é uma cidade boa para todo mundo. É verdade, Kézia, já existem vários estudos, por exemplo, mostrando como as florestas urbanas têm ajudado a reduzir o impacto da poluição atmosférica. O biólogo Maurício Lamano é um dos que tem pesquisado e orientado trabalhos acadêmicos sobre esse tema. Na introdução de uma de suas aulas disponíveis no canal do UNASP, o professor levantou a seguinte questão. Vamos imaginar assim, 1 km² de floresta no centro de São Paulo tem o mesmo valor de 1 km² no meio da Serra da Cantareira? Será que os benefícios que 1 km² de floresta no centro dessa mancha cinza não traz muito mais benefícios do que se ele tivesse, por exemplo, lá na Zona Sul, onde nós temos diversas áreas protegidas e florestadas? Sim, certamente sim. Nesse mesmo vídeo, o mestre em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente pelo Instituto de Botânica de São Paulo e doutor em Ciências pela USP falou sobre os resultados de várias pesquisas de pós-graduação que ele orientou. Nesse trecho que a gente reproduz a seguir, o professor do mestrado em Promoção da Saúde, oferecido pelo UNASP, resume as conclusões da dissertação de mestrado desenvolvida por um de seus alunos a partir do estudo de áreas verdes da capital paulista. Vamos ouvir. Bom, o que esse aluno fez? Ele selecionou algumas florestas no centro da cidade, um pouquinho mais longe do centro, um pouquinho mais longe do centro, bem mais distante do centro. Então ele escolheu do centro para a periferia diferentes florestas urbanas. Por quê? Porque o centro ele é urbanizado há 200 anos em São Paulo. E aqui essa região do Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo, ela é urbanizada há 40, 45 anos. Então, a diferente escala de tempo, elas são perturbadas, esses sistemas florestais. E o Mauro quis testar se as árvores são filtros para essa poluição, propriamente dito. E aí o que ele percebeu, tem alguns resultados aqui, mas o principal resultado dele é que da borda para o núcleo da floresta, a gente percebe que tem uma diminuição da poluição atmosférica, ou seja, elas estão funcionando como filtro. E florestas localizadas mais ao centro, elas têm maior quantidade de poluição em relação às florestas que estão mais na periferia, ou seja, há menos tempo sendo urbanizadas. Então esses resultados vêm mostrar que o centro da cidade merece mais atenção em termos de políticas ambientais para ampliação de espaços verdes, no que tange a questão da poluição atmosférica. E que é importante se fazer um manejo da vegetação, principalmente em áreas verdes, ou arborização na rua ou nas praças. Por quê? Porque o trabalho do Mauro e tantos outros trabalhos tem mostrado que a vegetação atenua a contaminação atmosférica. O professor falou ainda de outro estudo que mostrou que o tipo de vegetação também pode influenciar no grau de redução desses poluentes atmosféricos.
o que reforça a importância do manejo correto para melhorar a qualidade do ar em parques, praças e outras áreas verdes urbanas. E Késia, trazendo a conversa novamente para o mundo das crianças, a gente poderia levantar a seguinte pergunta: o que seria uma cidade boa para elas? Boa pergunta, Tonete. Aliás, essa questão foi levantada recentemente em um dos episódios do podcast A Vida no Centro. Eu acho que quando a gente pergunta para as crianças, elas têm as melhores respostas. É uma cidade em que a gente possa brincar sem medo. E aí, quando a gente fala do medo, não só o medo dos adultos, né, o medo da segurança pública, mas é o medo dos carros, assim, ter espaço para brincar. Então, elas sempre pedem espaço, elas pedem cor e elas pedem natureza. Quando a gente conversa com os pais delas, eles falam muito de conforto e segurança. Então, hoje em dia, o que norteia o nosso trabalho para uma cidade boa para as crianças, a gente olha para 3 pilares. A gente olha para a ludicidade, para a segurança e conforto. E quando a gente fala de ludicidade, né, a gente está pensando, né, justamente, né, claro, cores e possibilidades de brincar. Eu posso contar um pouquinho das intervenções táticas que a gente vai fazendo nos muros das cidades, nos postes, nas calçadas, que fazem com que a criança, sem perceber, esteja circulando pela cidade no seu modo natural, que é o modo brincante, né, e não tentando vencer a cidade, mas usufruindo da cidade, participando da cidade, brincando. E é claro que a natureza é imbatível, né, a gente ter árvores para subir, flores para olhar, formiguinha aqui, nuvem para olhar no céu. Então, quando as crianças estão ao ar livre, do lado de fora, elas já estão imediatamente em contato com a natureza. Isso só para desmistificar, né? Para a gente não pensar que criança e natureza é criança num parque maravilhoso da Mata Atlântica. Claro, a gente quer muitos trianons por São Paulo, a gente gostaria de ter muitos spots de Mata Atlântica, de outros biomas e etc. Mas, em não sendo possível, o que é possível? Quais são as oportunidades de criar green spots, né? Microparques verdes para que as crianças possam interagir com outras crianças, com outros cuidadores, e também com o ambiente ao seu redor. Na ocasião, a entrevistada era a Cláudia Vidigal, representante brasileira de uma fundação holandesa que atua em parceria com o Instituto Cidades Sustentáveis. Essa entidade desenvolve um projeto chamado Urban 95. 95 porque o objetivo é pensar as cidades para quem tem até 95 centímetros, que é a altura média de uma criança de 3 anos. Aliás, a Cláudia considera que esse seja um fator muito importante para avaliar a saúde da urbe. A gente consegue avaliar a saúde de uma cidade pelas crianças que circulam por ela. Se a cidade está cheia de crianças circulando, provavelmente ela é uma cidade saudável. Ela é como vagalume, as crianças são como vagalumes na floresta, né? Se a gente vê vários vagalumes na floresta, a gente fala, poxa, essa área está preservada, essa floresta está viva. Se as crianças estão circulando pela cidade, a cidade também está saudável, está viva. Então, a gente lembrar sempre das crianças como os vagalumes da cidade, né? Psicóloga especializada em administração no terceiro setor, Cláudia trabalha há mais de 20 anos com projetos relacionados ao público infantil, mostrando como o planejamento urbano, as estratégias de mobilidade, bem como os programas e serviços públicos podem e devem ser pensados também para a primeira infância. E é interessante a gente citar, Késia, que algumas cidades já se tornaram referências nesse aspecto. É o caso de Griesheim, considerada a primeira da Alemanha a se tornar uma cidade para brincar. Ela recebeu esse título por causa do esforço em recuperar espaços públicos para que se tornassem mais atraentes para as crianças. Lá, conforme foi relatado no e-book Cidades para Brincar e Sentar, do Instituto Alana, além dos tradicionais parquinhos, foram implementados objetos, mobiliários e sinalizações que deram um caráter mais lúdico às ruas e às calçadas. As vias não são apenas para a circulação dos carros e ficaram bem mais convidativas para a interação das pessoas com o espaço urbano. Quando a gente imagina uma cidade adaptada para as crianças, logo vem à mente a questão dos parquinhos,
que se popularizaram primeiramente na Europa e na América do Norte. Mas como nós vimos aí, a questão é bem mais ampla. Porém, talvez seja interessante a gente abrir um parêntese para mencionar que no contexto urbano brasileiro, os parques públicos infantis começaram a se popularizar a partir da década de 1930, sendo inicialmente espaços para atividades recreativas e também assistenciais, uma vez que buscavam atender principalmente os filhos de operários. É interessante, Tonete, que com o tempo essa ideia se espalhou pelo país e também se diversificou. Na década de 1970, por exemplo, eles passaram a ter uma ênfase mais pedagógica. Foi por volta dessa época que alguns parques foram transformados em escolas municipais. Posteriormente, Késia, começaram a surgir então os playgrounds e também os parques de aventura, cuja proposta era funcionar em ambientes ali mais naturais. Aliás, Késia, se o nosso ouvinte quiser saber um pouquinho mais sobre a história dos parques públicos infantis aqui no nosso país, uma fonte interessante é o e-book intitulado A Criança Contemporânea e Suas Expressões, que foi produzido pela editora da Universidade Católica de Santos em 2019 e que nós disponibilizamos aí na descrição do episódio. E fechando esse parêntese, a gente reproduz aí mais um trechinho da entrevista da Cláudia Vidigal ao podcast A Vida no Centro. Preste atenção na ponderação que ela fez sobre o conceito que geralmente se tem dos parquinhos. Eu acho que é importante que a gente pense nos parquinhos, sou super fã dos parquinhos, adoro eles, mas até neles a gente precisa se repensar. A gente repetiu parquinhos pelo Brasil inteiro. Todos os parquinhos são trepa-trepa, gira-gira, balanço, a gangorra, às vezes um tanque de areia, quando a gente for feliz de ter um tanque de areia, porque as crianças amam areias, pequenininhas mais ainda, mas se vai ficando mais chique, muitas vezes até o tanque de areia sai e vem só o piso emborrachado. Nós estamos equivocados. A gente precisa voltar a naturalizar esses espaços, trazer mais terra, mais areia, mais componentes naturais. E eu acho que isso já tem algumas coisas pipocando em São Paulo, ainda um movimento mais da elite, né? Ainda é um movimento de Zona Oeste, Vila Madalena, vamos construir um parque naturalizado, vamos aproveitar a geografia do local para a gente fazer um espaço de brincar naturalizado. Acho que o Instituto Alana é uma referência nesse sentido, né, que vem na parceria com a Urba 95, construindo parques naturalizados por várias cidades, como Fortaleza, como Niterói, Caruaru, São Paulo. Então, assim, acho que uma primeira coisa é a gente pensar nesses espaços naturalizados, criar um pouco mais dessa vivência natural para as crianças nesses espaços. Isso tem se tornado motivo de preocupação, especialmente porque a desconexão com a natureza pode ter contribuído para trazer muitos prejuízos para a saúde, especialmente das novas gerações. Pois é, e os impactos do confinamento e da falta de contato com ambientes saudáveis são mais visíveis nas cidades e bairros densamente habitados e em situação de maior vulnerabilidade social, cenário que tem se agravado nos últimos anos. Diversas pesquisas ao redor do mundo têm relacionado a falta de oportunidades para brincar e aprender com a e na natureza com problemas de saúde na infância e na adolescência, como obesidade e sedentarismo, hiperatividade, falta de equilíbrio, agilidade e habilidade física e até mesmo miopia. Outra constatação é que a chamada síndrome metabólica, caracterizada pela associação de fatores de risco, como sobrepeso, elevação da glicemia, do colesterol e da pressão arterial, tornou-se uma pandemia que vem avançando em fases precoces da vida. É verdade, Késia, e apesar de ser causada por vários fatores de risco, sabe-se que a síndrome metabólica está diretamente ligada ao estilo de vida das crianças e adolescentes. Portanto, a privação de movimento e o maior nível de estresse podem sim impactar gravemente o futuro desta e das próximas gerações. Esse alerta foi feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria e o Instituto Alana, que em 2019 publicaram um manual de orientação para profissionais dessa área. Nesse material, eles chamam a atenção, Tonete, para a gravidade dessa situação, além de ressaltarem os benefícios da natureza no desenvolvimento de crianças e adolescentes.
foi Richard Louv, um jornalista americano, que cunhou a expressão transtorno do déficit de natureza, um termo que foi usado em seu livro A Última Criança na Natureza, publicado originalmente em 2005. Num vídeo divulgado em 2017 pelo Instituto Alana, ele falou um pouco sobre isso. Então, o transtorno de déficit de natureza foi um termo que pegou e eu não esperava por isso, mas aconteceu. Não é um diagnóstico médico. Talvez devesse ser, mas não é. Sempre aponto isso. É um termo linguístico, um jeito de descrever essa sensação que temos de desconexão com a natureza. Uma sensação que pais e crianças me descreveram no fim dos anos 80 e no começo dos anos 90. Algumas das pesquisas mais recentes efetivamente ligaram a falta de natureza na vida das pessoas e problemas como falta de vitamina D. Recessos e aulas de educação física foram cortados nas escolas americanas. Deixamos de levar as crianças para um ambiente natural ou num passeio escolar para deixá-las paradas. Fazemos as crianças sentarem o dia todo e ficar sentado é o novo fumar. Para Louv, manter as crianças e adolescentes sentados e fechados em ambientes escolares ou domésticos, privados do contato direto com a natureza, é algo muito preocupante. O que estamos fazendo com as crianças? Estamos criando ambientes para as crianças na escola e em casa, nos quais elas estão usando cada vez menos seus sentidos. Usam apenas dois. Elas olham para uma tela, usando os ouvidos e direcionando os olhos para supostamente irem a qualquer lugar pela internet. Estamos criando um ambiente em que, creio eu, as crianças estão menos vivas. Que pai ou mãe quer que seu filho esteja menos vivo? Que professor quer que seu aluno esteja menos vivo? Richard Louv comentou ainda que tem se deparado com muitos casos de alunos especiais que parecem ter lidado melhor com algumas dificuldades depois de passar a ter uma relação mais próxima com o ambiente natural. Vamos ouvir aí mais um trechinho da entrevista. Ainda não há muita pesquisa sobre o autismo, mas são incontáveis os pais que vieram até mim e disseram: nós lemos A Última Criança na Natureza. Temos um filho autista ou com Asperger. E começamos a sair mais ao ar livre com ele. Vimos uma mudança. O tempo todo também ouço professores dizerem: tem um aluno problema na minha turma. Quando leva a turma para fora, na natureza, o aluno problema vira o líder. Ele não apenas se comporta, ele é o líder. O que desperta a pergunta: o que estamos fazendo com essas crianças? Mantendo-as na sala de aula o tempo todo, naquele cubículo, naquela cadeira, fazendo prova atrás de prova, cancelando recessos e passeios escolares. Tudo isso com a ideia de que teremos uma criança melhor assim. Que proporção do enorme aumento no número de crianças que estão tomando estimulantes, remédios, drogas para o comportamento? Que proporção desse enorme aumento pode ter que ver com o fato de que tiramos das crianças a natureza? As experiências com a natureza são tão importantes quanto outras coisas no desenvolvimento da criança. E é um direito humano delas ter essas experiências na natureza. Mas como será que essa experiência pode fazer parte da rotina escolar numa grande cidade? É verdade, né, Késia? Mas a ideia de ter uma fazendinha na escola, por exemplo, é uma das propostas que tem se tornado realidade em alguns contextos urbanos. E uma das unidades da rede adventista no Brasil que mantém um espaço assim é o Colégio Adventista do Bom Retiro,
na capital paranaense. A Gislaine Gruber-Krambeck é a coordenadora pedagógica da educação infantil e do turno integral nessa instituição, e ela vai nos contar um pouco sobre como esse projeto foi viabilizado. Nós somos beneficiados pelo espaço que nós temos aqui no Colégio Bom Retiro. Então, a nossa área verde é uma área ampla, o terreno é um terreno grande, e tudo isso favoreceu na construção, no caso, da nossa fazendinha. Isso se iniciou por volta de 2005, quando o diretor Eliseu Reis chegou aqui e ele tinha muito essa vivência com os animais, ele gostava muito desse olhar dos animais com as crianças. E ele começou a implantação da fazendinha aqui na escola. Então, com viveiros, com as tocas de coelho, de chinchila, o pônei sempre foi um grande atrativo, né? Nosso cavalinho aqui na escola. Já tivemos 2, hoje nós estamos com a Estrelinha, e ela é a sensação da escola. E também nós temos as ovelhas, e então as crianças já presenciaram N situações que favorecem o desenvolvimento deles, né? Mas para que tudo isso aconteça, existe toda uma logística de funcionário, de veterinário, de espaço para esses animais, até mesmo o pasto tem que ser trabalhado. Então, no início, os animais comiam o feno e a grama, só que daí trabalhando com a veterinária, eles estavam sentindo a falta do pasto. Então, nós tivemos que plantar em um espaço aqui da escola pasto próprio para as ovelhas e o cavalo, para que eles se sentissem mais no ambiente deles. Então, tudo isso tem que ser pensado. E Gislaine, ao observar o comportamento das crianças que frequentam a fazendinha, o que tem chamado a sua atenção? É muito interessante você observar as crianças que não fazem parte da nossa escola chegando na escola. Elas encontrarem em uma escola animais que não fazem parte da rotina delas, como gato, cachorro, elas ficam encantadas, fascinadas, porque não é normal ter um cavalo, ter uma ovelha dentro da escola. Isso para nós que estamos aqui todos os dias, isso já se tornou rotineiro, mas para as crianças que vêm conhecer a nossa escola e principalmente para as famílias, isso faz toda a diferença. Então, as nossas crianças, elas são muito privilegiadas e os familiares reconhecem isso na escola, porque muitos moram em apartamento e muitas vezes não têm a oportunidade de ter sequer um cachorro. E chegar na escola todo dia, poder andar no cavalinho, conviver, ver a ovelha sendo tosada, acompanhar, no caso, a ovelha tendo seus filhotinhos, acompanhar o crescimento dos filhotes, o coelhinho quando tem a sua ninhada. Então, assim, isso faz toda a diferença na vida da criança, né? Então, você nota que as crianças valorizam a escola, elas se sentem parte dessa escola como se aqueles animais fossem delas, e nós, principalmente nas crianças de inclusão, nós temos isso que nos favorece, que o cavalo muitas vezes ajuda fazendo passeio com essas crianças, acalmando essas crianças. Esse contato com a Estrelinha, que é nosso cavalinho, é muito interessante, porque eles encontram no bichinho o apego, a calma que eles precisam. Então, isso a gente percebe muito nas crianças, que é como se fosse um conforto de que o que elas não podem ter em casa, elas conseguem encontrar aqui na escola. E além de promover o respeito pela natureza desde a primeira infância, que possibilidades pedagógicas um projeto assim oferece? Quais resultados vocês já têm colhido? A riqueza que o trabalho da Fazendinha traz no setor pedagógico é muito amplo. Desde a área da parte da teoria,
que é muito diferente você ver uma ovelha em uma figura e você conviver com uma ovelha. Você ver uma chinchila em figura e você conviver e ver as necessidades desse bichinho para sobreviver, o que ele come, como que toma banho, se toma banho, como que funciona as suas necessidades durante o dia. Então tudo isso é muito rico na área pedagógica. Você consegue trabalhar até a questão de família, dos animais, o porquê que eles não podem ficar todos juntos. Nós já conseguimos trabalhar até histórias bíblicas para que eles se sentissem dentro da história. Por exemplo, o nascimento de Jesus. O pastor contou a história dentro do celeiro, para que eles sentissem como era o cheiro, como, né, se sentissem um pouquinho mais perto da história. Então, nós conseguimos resgatar a teoria e trazer para o dia a dia deles na prática. Isso é muito rico e o desenvolvimento das crianças e o que isso vai ficar na bagagem de vida deles é muito grande. Então, nós somos encantados pela nossa fazenda. O intuito é sempre ampliar, não só porque é bonito, mas sim pelas necessidades e porque favorece muito o setor pedagógico, a fazendinha, e pela necessidade das crianças cada vez mais conviverem com esses animais. As crianças precisam ser resgatadas para esse setor da parte ecológica, dessa convivência com o sítio, com o campo, e tendo os animais na escola, isso é muito favorável. Então a professora consegue trabalhar na educação infantil o sítio do Tio Juca, trazendo para a realidade da nossa fazendinha. Então nós fazemos todo um cenário dentro da própria fazendinha para que as crianças do pré-3 conheçam a nossa fazendinha de acordo com aquilo que está no material pedagógico. Então isso é uma riqueza sem fim no dia a dia das crianças. E os pais ficam esperando pelas fotos e por tudo que a professora acaba relatando da vivência dos alunos diariamente com esses bichinhos. Então tem a visita da tartaruga na sala, que nós temos também as tartaruguinhas, tem os peixinhos que eles alimentam no lago. Então, assim, é uma riqueza sem fim e uma possibilidade muito ampla da professora trabalhar isso no contexto pedagógico. Você falava há pouco sobre a ambientação de histórias bíblicas no contexto da fazendinha. De certo modo, Gislaine, esse espaço amplia as possibilidades de integração fé-ensino, além de favorecer um modelo de educação mais próximo daquele que foi pensado por Ellen White? Certamente. A integração fé-ensino acontece com maior riqueza, com maior profundidade, com a vivência na fazenda. Então, o pastor explicar que Davi era um pastor de ovelhas, mostrando o que é uma ovelha para uma criança de 3 anos que nunca teve contato com uma ovelha, ela poder sentir, escutar como que é o som, entender como funciona as ovelhas, a vida das ovelhas, é bem mais rico do que você trabalhar só através de figuras, né? E você poder proporcionar para as crianças mesmo que pouco, essa vivência no campo que a escola traz dentro de uma área urbana, faz muito bem para a saúde das crianças. Então, nós zelamos para que esse espaço da escola não se perca com obras, com prédios, visando aumentar a escola. Então, a fazendinha ela é sempre preservada. Por exemplo, agora nós estamos passando por uma reforma de ampliação, mas a fazenda ela teve todo um olhar especial e de carinho para que a criança não perca esse convívio com os animais. Então, toda a nossa área de educação infantil vai ser cercada pela fazenda, porque a fazenda foi ampliada e ela vai ficar ao redor do prédio da educação infantil, justamente para que a criança se sinta mais no campo, que traz essa calmaria para a vida das crianças e que traz esse resgate de saúde, de tranquilidade, que muitas vezes a vida urbana acaba tirando das nossas crianças, que convivem muito com telas, com celulares e tecnologias, né? Então, você dá aula escutando a ovelhinha e o cavalinho
é uma riqueza sem fim. Então, isso propicia para as professoras conseguir trabalhar a integração fé-ensino. As crianças desenvolvem o amor pelos bichinhos e essa convivência diária com os bichos acabam trazendo esse resgate daquela infância saudável que tanto nós buscamos e nós conseguimos trabalhar até como será o céu. Se nós temos esses bichinhos na escola e é tão gostoso, imagine no céu que nós teremos a possibilidade de muitos animais. Então as crianças elas conseguem entrar nas histórias bíblicas, elas conseguem viver essas histórias bíblicas com maior intensidade e trazendo toda essa bagagem que nós tanto almejamos para os nossos pequenos de amor pela natureza, amor pelos animais, que muitas vezes outras escolas não oferecem. Bom, como dissemos ao longo deste episódio, a reaproximação com a natureza tem se mostrado uma tendência na atualidade. Mas até que ponto ela é viável em um mundo cada vez mais urbanizado? A nossa escola é localizada praticamente algumas quadras da prefeitura da capital. Então, já se pode imaginar que é um contexto muito urbano, de muito movimento e de muitos prédios. Então, a maioria do nosso público, dos nossos alunos, moram nesses prédios e não tem esse acesso a nenhum animal. Mas o que é muito importante as escolas pensarem ao implantar uma fazendinha ou um espaço de animais na escola, que isso venha a ser saudável para os animais. De nada adianta eu ter um coelhinho preso numa gaiola. Então, eu tenho que ter um espaço para esse coelho, fazer a sua toca, cavar, ter os seus filhotes e viver com saúde, que é isso que importa para os nossos bichinhos. Então, a veterinária sempre passa pela escola para verificar se nenhum animalzinho se encontra abatido, se nenhum animalzinho está doente por algum motivo. E tudo isso gera um custo, gera um tempo, gera espaço, gera um conhecimento que a escola tem que ter sobre esses animais para perceber e chamar também a veterinária na escola. Então, é um aprendizado que a escola vai tendo e que se a escola pensa em implantar um espaço para os bichinhos ou até mesmo uma fazenda como a nossa, ela tem que pensar se ela vai ter esse suporte para os animais. Porque lindo é muito gratificante ter os animais, mas tem que pensar na qualidade de vida que esses animais terão dentro da nossa escola. Quando o educador Francisley de Souza chegou ao Centro Universitário Adventista de São Paulo, o UNASP Campus Engenheiro Coelho, lá em 2017, ele também se deparou com um espaço semelhante, Kézia, só que numa área mais ampla e num ambiente interiorano. O contato com a fazendinha lá o despertou para as possibilidades de integração, especialmente com os cursos de graduação voltados para a formação de professores. Daí surgiram reuniões que resultaram em grupos de pesquisa e projetos, como o dos roteiros pedagógicos, para atender a rede educacional adventista no Brasil. Nessa última parte do episódio de hoje, o professor Francisley, que é doutor em Didática das Ciências e diretor do Ensino Superior no UNASP, Campus Engenheiro Coelho, conta mais detalhes dessas iniciativas. Quando eu cheguei como diretor acadêmico, eu vi aquele projeto e fiquei entusiasmado. Tinha sabido de algumas tentativas de projeto acadêmico, não é? De otimização daquele espaço maravilhoso, o espaço da fazendinha, chamada Fazendinha do UNASP Engenheiro Coelho. Então, eu pude perceber que era necessário, então, uma maior articulação com a graduação, principalmente com o curso de pedagogia, não é? E mais do que isso, eu pude perceber rapidamente que esse era um projeto maravilhoso e que no UNASP Engenheiro Coelho nós tínhamos um tripé em torno
deste espaço físico, né, que era a fazendinha, maravilhoso, que era a escola básica, os alunos da escola básica, quase 1.200 alunos, o curso de pedagogia e o mestrado profissional em educação. O único mestrado que nós tínhamos. Então, eu me entusiasmei com aquilo, como um pesquisador na área de educação, de didática, principalmente didática das ciências. E quando a gente trabalha com didática das ciências, a gente trabalha muito com elementos naturais, né? Na química, na física, na biologia. E então falei com o pastor Martino, o diretor na época, para me envolver neste projeto, envolver a graduação, envolver mais o curso de pedagogia. Então, nós convidamos, foi por convite, a coordenadora do curso de pedagogia, mais a coordenação do mestrado, que indicou um professor, e a coordenadora da educação indicou nós 2 professores, diretora na época, né, da escola básica, que indicou as coordenadoras, e nós começamos a ter reuniões regulares sobre otimizar aquele espaço. Aquele espaço já existia, já gerava uma despesa corrente para o NASP, e nós começamos então a pensar num projeto pedagógico, mais do que isso, num projeto de pesquisa. Já existia, repito, a professora Luciane Reis tinha feito um volume enorme de atividades, a escola básica já fazia, nesta época, algumas idas, 1 ou 2 idas por semana na fazendinha para fazer atividades ao ar livre. Só que não existia um projeto que pudesse expandir isso, transformar isso num projeto de pesquisa. Então, esse projeto de pesquisa, propriamente, foi surgindo naturalmente. E, professor, o que a revisão bibliográfica que vocês fizeram sobre esse tema apontou acerca do estado da arte desse tópico? Se vocês forem fazer uma rápida pesquisa aí no Google acadêmico, tá? O famoso Scholar Google, e fizer a busca pelas palavras-chave, entre aspas, Nature Deficit Disorder, entre aspas, e Child, vocês vão obter 2.330 referências dos últimos 5 anos. Se você tirar dos últimos 5 anos, você vai obter mais de 7.000 artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorados, com essa palavra-chave, Nature Deficit Disorder, né? Mostrando sobre a relação, por exemplo, das crianças com a floresta, o papel das plantas, simples plantas no playground de uma escola, não é? E o seu impacto na diminuição, por exemplo, do déficit de atenção. Só para mencionar, uma pesquisa mais recente, que tem o título The Role of Nature Deficit Disorder in Associations Between Mobile Phones, Overuser, and Well-being and Mindfulness. Esse artigo é um artigo de 2021, foi publicado agora recente, numa revista importante, uma revista chamada Current Psychology, justamente mostrando essa relação do sobreuso ou uso excessivo, né, de celulares, e eles obtiveram, por exemplo, uma relação entre o uso excessivo de celulares e um menor contato com a natureza. Então, esse artigo publicado na Current Psychology, que é um artigo recente, e menciono só isso porque ele é recente, mas nós temos atualmente, literalmente, centenas e centenas de trabalhos acadêmicos que apontam justamente para a relação do déficit de natureza com a diminuição da atenção, da concentração, do bem-estar emocional das crianças, etc. E existem pesquisas mostrando também quando você aumenta o contato da criança com a natureza, você aumenta também o bem-estar psicológico, a diminuição de outros déficits, como o TDAH, por exemplo.
A educação em meio à natureza é, como sabemos, um tema caro para a educação adventista, sobretudo por influência de Ellen White. O que essa pioneira adventista escreveu sobre o tema há mais de um século? E o quanto é possível o professor aplicar de sua orientação no contexto atual, cada vez mais urbano, como nós já mencionamos aqui? Veja que quando nós pensamos em Ellen White, e nós podemos encontrar em diversas partes da sua obra, dos seus escritos. Nós colecionamos alguns textos só. Por exemplo, no livro Conselho sobre a Educação, fala que a única sala de aula para a criança deve ser ao ar livre, sobre as flores a desabrochar os belos cenários da natureza. Veja que frase forte essa, né? Nós precisamos pensar, e principalmente nessa parte final da sua pergunta, que é como é que eu faço isso numa escola que está no centro de São Paulo, né? Nas grandes cidades não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, nas grandes capitais, nas escolas adventistas, né? Ela diz mais assim, ó, a recreação ao ar livre e a contemplação das obras de Deus na natureza serão do mais elevado benefício. Página 57 do livro Conselho sobre a Educação. Né? Olhai a natureza, página 164 do mesmo livro. Há dentro dos seus vastos limites espaços para se estabelecerem escolas onde se possam desbravar terreno e cultivar a terra. Não é? Pois a voz da natureza é a voz de Cristo. Não é? Então, ensina-nos inúmeras lições de amor e poder. Veja que depois da Bíblia, a natureza deve ser o nosso maior livro de texto. Bem, quando a gente pensa que a escola adventista tem cada vez mais se estabelecido em contextos urbanos, como é que nós podemos desafiar esses conselhos de Ellen White numa escola que nós temos muitas vezes de 5 andares, que cresceu para cima, né? Onde a área de lazer é no 7º andar de um edifício? Bem, a própria pesquisa sobre déficit de natureza tem se debruçado sobre isso, tá? E muitos deles têm mostrado, muita pesquisa tem mostrado que contatos mesmo com a natureza, mesmo que não seja imersões profundas na floresta, na mata propriamente, tem tido efeitos positivos. Então, é possível, mesmo em uma escola vertical, urbanizada, ter níveis de contato com a natureza, com hortas urbanas, com hortas verticais, com criação de pequenos animais, de contato com a natureza, mesmo que essa natureza seja trazida para um meio muito urbano, muito do tijolo e do cimento das escolas. Durante a entrevista que o Dr. Francis Lee nos concedeu, ele abriu um parêntese para observar que, por outro lado, é preciso filtrar algumas interpretações nos estudos que relacionam educação e natureza, pela seguinte razão. Nesta área sobre criança na natureza, tem surgido naturalmente muitos pensamentos panteístas, não é? O próprio livro do Richard Louv, não é? A gente tem que reter o que é bom das pesquisas e etc. Mas existem muitas pessoas que não querem trazer as crianças para verem Cristo através da natureza, mas verem o Deus da natureza, né? Numa clara menção ao panteísmo. Isso é um alerta importante, porque nessa área de pesquisa existe muita coisa boa, mas nós temos que saber filtrar muito bem para que não corramos o risco de misturar, não é, o bebê com a água do banho do bebê, jogando fora tudo ou retendo o que não deveria ser retido. Uma das contribuições desse grupo de pesquisa que nós já mencionamos tem sido relacionar os estudos acadêmicos com os princípios da educação adventista. E o professor Francis Lee vai explicar melhor aí na sequência
Que contribuição as pesquisas que eles fizeram trouxe para o desafio da integração fé e ensino, e como o próprio Colégio NASP, né, e outras unidades da rede educacional adventista estão procurando aplicar isso. A integração fé-ensino, quando a gente fala em educação com a natureza, através da natureza, ela se faz de maneira intencional. Tem que haver intencionalidade, tá? O simples fato de colocar a criança na natureza pode e vai ter um efeito benéfico, e a criança vai perceber muitas coisas boas, né? Ellen White fala disso. A criança vai ver na natureza o amor de Deus, a bondade de Deus, nas plantas, nos pássaros. Mas e quando a criança chegar na fazendinha e encontrar aquele pintinho que ela cuidava, alimentava, morto, não é? Por uma doença, por uma fatalidade qualquer, ou porque foi comida por um animal selvagem. E tudo isso pode destoar, não é, da relação do Deus de amor que cria a natureza. Então, quando a gente pensa, e ela diz que nós devemos ensinar que o mal a natureza, é por isso que a gente precisa da Bíblia, né, da revelação. A natureza é uma revelação de Deus. Então, quando a gente começa a entranhar-se neste mundo da integração da natureza na educação, naturalmente, as questões de integração fé, ensino, aprendizagem é a primeira da lista. A primeira da lista, o tempo todo, o educador precisa, então, dialogar com as crianças e com o que ele está vendo na natureza. Bem, o Colégio NASP em Engenheiro Coelho, principalmente antes da pandemia, repito, na pandemia, tem surgido muito. Se você colocar natureza, pandemia, escola, na busca no Google, por exemplo, você vai encontrar muitas escolas procurando aulas ao ar livre para tentar minimizar os efeitos da pandemia. Isso é uma outra discussão bem interessante, tá? Mas é possível fazer uma adaptação para outras escolas que não têm um espaço tão rico como nós temos, então, no NASP Engenheiro Coelho, no Colégio NASP Engenheiro Coelho. E uma tendência na educação, Tonete, é valorizar o trabalho manual do aluno, nos chamados espaços maker. E o professor Francis Lê já teve a oportunidade de conhecer vários deles ao redor do mundo, conforme ele nos conta aí. Quando a gente fala de cultura maker, eu tive o privilégio de visitar muitos espaços makers, por exemplo, na Alemanha, em Portugal, em diversos países do mundo, chamados museus de ciências. Todos os museus de ciências, os grandes museus de ciências do mundo hoje, na Inglaterra, no Science Museum, por exemplo, eu estou lembrando agora da Inglaterra, do Science Museum, tem um espaço maker. Os museus de ciências são espaços onde as crianças podem mexer com as mãos. Todos eles beneficiam e privilegiam muito a robótica, a eletricidade, os trabalhos manuais, tudo o que o ser humano, e muito bem, na minha opinião, tá? Eu sou um professor de ciências, um pesquisador na área de didática da química, da física, da biologia, da matemática, didática das ciências. Tá tudo muito correto, os princípios educacionais que esses grandes espaços makers, esses museus de ciências no mundo têm feito. Só que sempre mostrando as ciências, o que o homem fez. Foi por isso que o NASP trabalhou numa proposta que buscasse potencializar a ideia da cultura maker, a partir da valorização do contato das crianças com a natureza. Ele vai explicar melhor aí qual é a ideia. A filosofia maker aplicada na educação adventista não pode ser a mesma filosofia maker, não é? A mesma cultura maker aplicada numa escola secular. Por isso nós fizemos essa ligação com um apóstrofo, né?
Maker Natureza. O laboratório Maker Natureza é um laboratório que não ignora a robótica, a elétrica, a eletricidade, a marcenaria e todas as outras artes manuais modernas e tudo mais, mas todas elas ligadas a projetos com a natureza. Inclusive, quando nós falamos no projeto Maker Natureza, mais relacionado à filosofia da educação adventista, nós pensamos em 3 níveis de relacionamento entre o maker, cultura maker e a natureza. Um nível mais básico, mais fundamental, que pode ser aplicado em muitas escolas urbanas, escola adventista, é maker com a natureza. Esse é o primeiro nível, tá? Nós criamos 3 níveis. Então, tem a ver com a simulação da natureza com o aluno em ambientes artificiais de processo e produtos da natureza, traz elementos mais de simulação, porque muitas vezes não é possível. É maker com a natureza. Então, é um nível mais baixo. Esse nível mais baixo, todas as escolas adventistas podem fazer. Por exemplo, podem ter um hamster em uma sala de aula e cuidar deste hamster. Entendeu? A classe cuida do hamster, alimenta o hamster e etc. Então, é maker com a natureza. É um nível mais baixo. O nível mais superior é maker através da natureza. Esse maker através da natureza implica um controle remoto da natureza a partir de um laboratório modelo. Então, eu tenho uma escola urbana, mas ela tem um espaço verde fora. Esse espaço verde é distante. Eu posso colocar câmeras com visitas mais esporádicas, não é? Uma vez por semana, nós vamos então na fazendinha, que é mais ou menos o padrão que nós estávamos aqui na fazendinha, tá bem? Veja que dos 3 níveis, mesmo com as condições ideais, na escola básica, no NASP Engenheiro Coelho, nós estávamos no 2º nível, não estávamos no top, no 3º nível, que eu já vou descrever a seguir. Nós estávamos fazendo 2 e 3 visitas, dependendo do nível de escolaridades, com aulas na natureza. Então, volta para a escola tradicional, para o espaço tradicional de ensino, seja um espaço maker, né, uma oficina maker, seja sala de aula tradicional, e eu faço visitas à natureza e eu faço um controle, um acesso remoto à natureza através de câmeras e etc. Então, isso é o que a gente chama o 2º nível, maker através da natureza. O 3º nível que nós discutimos nas nossas pesquisas tem a ver com maker integrado à natureza. Ou seja, em meio à natureza, uma integração mais completa, onde você tem a presença da tecnologia e da natureza presencialmente, com uma frequência plena. Tá? O aluno está na natureza. Então, esse 3º nível estava planejado, inclusive no coração do pastor Antônio, do pastor Martini, né? Estava este 3º nível, onde eu tinha uma sala de aula, inclusive chegamos a construir essa sala de aula, tivemos aulas, uma sala de aula sem paredes, né? Se você for na fazendinha hoje, você tem lá no meio da fazendinha uma sala de aula de paredes de vidro. Você está dentro de uma sala de aula e parece que você não está numa sala de aula. Você olha para fora, você vê os animais, você vê a natureza. Você está dentro de uma cúpula de vidro, né? Numa sala de aula coberta. Na fazendinha tem muitos mosquitozinhos, mas ali dentro você pode estar fazendo mas você está no meio da natureza, você não saiu da fazenda, entendeu? Então, é um maker integrado à natureza, onde o aluno tem trabalho intelectual, trabalho, como fala Ellen White no livro Educação, né? Trabalho para a mente e para as mãos. Então, ela está no meio da sala de aula, a sala de aula sai da escola e entra dentro da natureza.
Conforme o professor lembrou no fim da entrevista, essas propostas de espaços makers vinculados à natureza não precisam se limitar à educação infantil, nem àquela experiência que quase todo mundo já fez de colocar o feijão no algodão. Mas, conforme ele observou, um modelo de educação assim depende de um bom projeto pedagógico. E se o contato mais próximo com a criação abre novos horizontes para o ensino-aprendizagem, ele também pode melhorar a sua qualidade de vida. Então, por que não aproveitar os seus momentos de lazer para alguma atividade ao ar livre, com seus filhos ou na companhia de outros familiares e amigos? Bem, fica aí a nossa sugestão. Com roteiro e edição de áudio de Márcio Tonetti, apresentação de Márcio Tonetti e Kézia Salles, tradução simultânea de Lucas Dimer Lemos e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto. O episódio de hoje fica por aqui. Até o próximo!